Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Chegamos novamente, quinta-feira, a quinta da reflexão. Sim, quinta-feira é um dia que normalmente, seguindo, né, o fluxo natural que hoje nós vivemos, quinta-feira costuma ser um dia mais tranquilo. Então é um dia excelente para você poder fazer uma mini reflexão. E vamos lá. Hoje queria falar com vocês uma questão. Há algum tempo aqui estamos gravando alguns vídeos, buscando dar umas dicas para você poder trabalhar em você, no seu potencial, desenvolver o potencial latente que você tem aí dentro de você. Eu estou aqui no Brasil já há 14 anos. Assim que eu cheguei aqui, logo no primeiro ano, eu já abri uma empresa. Até o momento da pandemia, estava com a empresa tradicional. Teve uma ocasião que nós tínhamos como se fosse 9 empresas integradas dentro, de setores, né, diferenciados, atendimentos diferenciados. E nesse processo, nesses anos, eu observei bastante uma grande dificuldade nas pessoas, no comércio, no seu business, e que também está diretamente ligado também vamos dizer assim, a realização dos seus sonhos, né? E tem um fator ali muito crucial, sabe, que em quase todas as pessoas assim que a gente via fracassando ou desistindo, tinha um fator comumente ali que dava para se identificar em praticamente quase todos eles. Queria falar um pouquinho sobre isso, que se você está em busca de melhorar, ir do ponto A ao ponto B, esse fator ele é crucial, você precisa dar uma atenção. E muito raro a gente ver ou ouvir pessoas falar que está se dedicando em se capacitar nessa área. E qual área seria essa? Essa área é a área da gestão. Sim, a área da gestão. Gestão, ela é bem ampla. Tem a gestão do negócio, sim, tem gestão do tempo, gestão das emoções, gestão financeira, né? Durante esses anos eu vi várias pessoas começando o negócio e fechando o negócio. Tem alguns dados que dizem que quem inicia uma empresa nova, a primeira barreira dela está aos 2 anos. A pessoa conseguir chegar até 2 anos. Depois dos 2 anos é até 5 anos. Então, os 2 primeiros anos é momentos que está ali bem, né? Aquela turbulência enorme, alinhando, estruturando. Se ele estiver no alinhamento correto, ele consegue chegar até ali e continuar. Aí depois tem mais 3 anos de consolidação. Aí no 5º ano já está numa outra etapa, já vai para um patamar superior, consolidar mais firme o negócio dele. E cada uma dessas etapas tem as suas necessidades diferentes. Mas, antes de querer pensar em 5 anos, nós temos que pensar no aqui e agora, certo? E as pessoas que iniciam o negócio, muitas delas eu vi elas falindo ou desistindo, não por falta de capacitação, tá? Muitas pessoas eu vi que são pessoas que trabalhou alguns anos em empresas, eram excelentes profissionais, faziam muito bem o serviço delas, ou fazem ainda, né? Muito bem o serviço delas. Mas quando ela começa a trabalhar para ela, não flui. Mas se a gente for analisar mais detalhadamente, sim, faz todo sentido, porque a gente trabalha a vida inteira, somos ensinados, na verdade, a vida inteira
para sermos formiga operária, para trabalhar. Nós somos, até na faculdade, nós somos preparados para ser mão de obra, né? Nós somos preparados para ser mão de obra e não o comandante da mão de obra. Então, o erro maior está aqui. E outra questão é que a pessoa, quando está ali trabalhando, ela está se dedicando a se aperfeiçoar naquela habilidade dela. Então, ela não... a não ser a pessoa que tem muito realmente a visão, sabe? E ali vai começando a se preparar para fazer o seu negócio. Já tem essa projeção, ó, vou trabalhar 5 anos aqui nessa empresa para buscar adquirir diversas habilidades, conhecimentos que se não fosse aqui dentro dessa grande empresa, essa multinacional, eu não teria acesso. Mas o meu desejo não é ser um funcionário para o resto da vida, indiferente que seja uma multinacional. Meu desejo é ter o meu negócio. Vamos dizer que essa pessoa já é mais pé no chão. Então, ela vai estar ali trabalhando, certinho, aqueles 5 anos, mas buscando absorver, né, experiências, mas em paralelo, ela tem a visão e ela vai ali fazendo um curso, né, no Senai de noite, por exemplo, sobre gestão de empresa, né, como começar o seu negócio, sobre marketing, sobre divulgação, sobre processo de produção, e assim por diante. Você sabe, essa pessoa que é pé no chão, tem essa visão e faz essa capacitação, é praticamente garantido o sucesso dela. Só que nem todo mundo tem a visão, é disciplinado, é dedicado nas coisas dessa tal maneira, tá? Ou muitos nem têm o tempo, a condição para isso. Então, vamos dizer assim, ela para de trabalhar ali, recebe um fundo lá, né, que ela tinha de receber da empresa e começa a empresa dela, o negócio dela. Só que ele começou um negócio fazendo a mesma coisa que ele fazia lá na empresa. Só que na empresa ele era meramente uma mão de obra. Existia todo outros setores, outras pessoas que cuidavam da parte administrativa, a parte do comercial, de venda, de entrega. E ele só fazia parte da produção. Quando ele passa a atuar solo com a empresa dele, com o negócio dele, todos esses outros setores passam a ser exigido dele. Mas essa pessoa não foi preparada para aquilo. Muitas pessoas nem sequer dão o devido valor. De vez em quando, até recentemente eu fui, por pedido de um amigo, numa empresa de uma pessoa aqui, e fui lá dar uma olhada. É uma pessoa que está crescendo bastante, né? Queria dar uma expandida usando as tecnologias digitais. Eu até fiz umas orientações ali, mas algumas coisas vi que a pessoa mesmo falou, não, essa parte aqui não precisa dar muita atenção não. E foi exatamente na parte mais importante, na parte da gestão. Eu perguntei se ele tinha um sistema de gestão, de acompanhamento, de qualidade. Ele falou, não, isso daí a gente até hoje veio fazendo no papel. Eu falei, não, se você quer crescer, isso daqui é uma das primeiras coisas que precisa ser implantadas na sua empresa. Porque senão você vai se embananar, né, e vai acabar se queimando. Então, assim, o que eu queria dizer, né? A pessoa está sem visão e muitas pessoas se encontram assim, elas não dão o devido valor até o momento que ela, sabe, está ali com a corda no pescoço mesmo, já quase morrendo. Porque eu vou falar a realidade, a verdade, que assim, eu vejo e eu sinto. O Brasil, ele é um país muito grande, primeiramente, isso é fato. E é um país que possui praticamente matéria-prima praticamente para todas as áreas. Tem muitas pessoas. Então aqui no Brasil existe uma demanda extrema, muito grande. Algumas pessoas dizem que a gente está passando por crise, isso, aquilo, outro. Mas crise é oportunidade. Na pandemia mesmo, foi um momento de virada de chave de vida para muitas pessoas que hoje estão em uma condição totalmente diferenciada do que era antes da pandemia, em uma condição muito melhor. Por quê? A pandemia veio e sacudiu, então eles foram se adaptar, passaram a utilizar das tecnologias, né, digitais e
escalonaram os níveis dele para patamar que eles nunca teriam chegado antes da pandemia. Então, souberam aproveitar corretamente. Então, crise é oportunidade. Então, para algumas pessoas, né, que têm a visão, tá? Crise é oportunidade. E eu mesmo, de vez em quando eu tenho até que fechar assim o olho, parar de ver, porque eu olho as coisas e eu vejo oportunidade em tudo. Brasil, eu vejo oportunidade em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, o Brasil é um país realmente abençoado por Deus, é um país onde temos muitas e muitas oportunidades. Agora, aproveitar delas cabe a cada um. O que eu estou querendo dizer com isso? Por ter muita demanda, muita oportunidade, muita demanda, existe falta de profissionais realmente capacitados, tá? Nós temos essa falta, uma falta extrema de profissionais realmente qualificados. Então, o que acontece? É um caso extremo, extremo, extremo mesmo, que as pessoas chegam para não ter serviço. Porque pouco ou muito sempre tem serviço pingando. E através disso, as pessoas não dão a devida atenção ao que tem que ser dado. Ou seja, desvalorizam, não veem, não dão valor a essas partes essenciais. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei alguns anos, um bom tempo, na Honda, no Japão. Eu também trabalhei na Toyota, trabalhei na Suzuki, em empresas relacionadas a Hitachi, Sony também. Isso no Japão. No Brasil, eu morava num lugar chamado Hortolândia, e do lado lá tem uma cidade chamada Sumaré, e aonde tinha um polo, a empresa, a indústria da Honda. E perto dali tem um lugar chamado Sorocaba, que é perto também, e lá tem o polo, a empresa da Toyota. Elas são originárias lá do Japão, estão aqui no Brasil, em alguns outros lugares do mundo também, operando e funcionando. E uma coisa que eu posso te garantir é: o senhor Honda ou o senhor Toyota não estão, ou o senhor Suzuki não estão nessas empresas, vivendo lá, seguindo aquele velho ditado que diz que o olho do dono é que engorda o gado. Eles não estão lá. Mas o negócio funciona. O negócio existe, subsiste. Por quê? Existe um sistema de gestão lá. Tem gestão de qualidade, tem o RH, que cuida da gestão de mão de obra. Se não está qualificado, vai trocar a pessoa. Existe o setor da gestão que trabalha nos procedimentos dos processos para que a coisa flua com a melhor, mais alta performance. Tem o setor de capacitação, preparando a mão de obra, e assim sucessivamente. Então existe uma peça-chave ali, que é a gestão. Você não precisa se tornar um expert, se formar numa faculdade de gestão de negócios. Não, você precisa ter um entendimento básico, tá? O que é a gestão. Eu não sei os seus projetos, os seus sonhos, eu não sei o tamanho do negócio que você tem ou que você deseja ter. De acordo com o tamanho do seu negócio, você vai adaptando o seu grau de entendimento. Mas para você, por exemplo, deixar a vida de CLT e se ter um comércio caseiro ali, uma empresa familiar ali na sua cidade, no seu estado, você não precisa de tanto conhecimento sobre gestão, não. São coisas básicas que dá até para você fazer, se for o caso, numa planilha de um caderno, né? Melhorando, coloca numa planilha, num Excel, por exemplo. Sim, um caderno, né? Um controle de caixa. Mas hoje, com o computador, com o celular, você consegue ter numa planilha, acessar a qualquer hora, mandar para as demais pessoas darem uma olhada, analisada. Então, assim, existem vários softwares, sim, existem, né? São softwares até complicados, que você precisa de um treinamento para poder
aprender a manusear eles mediante tantas funções que tem. Mas você consegue realmente com uma mera planilha de Excel, por exemplo. Então, para esse nível, o conhecimento que você precisa é muito pouco. Talvez a leitura de um livro, né? Um livro de gestão já basta. Só que muitas das pessoas nem têm essa visão, não têm nem esse entendimento, então não buscam, não vão atrás. Então, o que eu queria te dizer no dia de hoje, nessa quinta-feira da reflexão, que o conteúdo desse vídeo possa te dar esse despertar, abrir os seus olhos e você dar uma refletida e cair a ficha, entender a importância. E busque, vá atrás, caso você não tenha essas habilidades, procure um livro, busque ver algum vídeo no YouTube, por exemplo, se for o caso, entendeu? Ver até algum filme relacionado a business, a negócio, por exemplo, existem vários, que ali você pode ver e pegar um pouquinho da essência. Depois de pegar um pouquinho essa essência, você está ali mais motivado, você consegue pegar um livro e ver ele, ou ver um tutorial, entendeu? Existe até hoje em dia, nós está numa praticidade tão grande, existem muitos cursos, até de faculdade, por exemplo, se você quiser um conteúdo mais aprofundado, na qual você consegue fazer do conforto da sua casa, pelo seu celular, pelo computador, até vendo pelo próprio a tela de televisão, que tem acesso à internet, né? Você consegue fazer um curso à distância. E não é caro, não são caros, entendeu? Comparando do tamanho do retorno que isso trará para a sua vida, o valor é irrisório. O que você precisa é enxergar isso, entender isso e dar o devido valor e investir para buscar se capacitar. A falta de capacitação, ela é um fator crucial no seu sucesso. Então, eu já falei em um vídeo anterior que as oportunidades, elas não costumam bater 2 vezes na nossa porta. Você não sabe qual vai ser o dia que a oportunidade vai bater na tua porta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, talvez pode ser nesse final de semana, quando você der uma saída com a sua família. Pode ser a qualquer momento. A questão é, a oportunidade vai te encontrar capacitado para aproveitar ela ou não. Então, se você quiser aproveitar as oportunidades na sua vida, como eu falei, Brasil tem muitas oportunidades, tá? Ah, eu não tenho dinheiro, Citácio. Olha, vou te dar um exemplo aqui. Existem pessoas que têm muito dinheiro, muito capital, só que eles não têm mais visão. Eles procuram pessoas, eles procuram projetos para investir, porque eles sabem que só o dinheiro parado, uma hora ou outra, ele acaba. Então, existem formas. Aqui no Brasil, por exemplo, sociedade é uma questão muito sensível, que dá muito problema. Mas também, sim, se você saber trabalhar a pessoa certa, pode dar certo. Tudo dentro de um contrato, registrado em cartório, ou regido por um advogado certinho, é umas formas de você se defender. Vamos dizer que você não tem a condição financeira, mas você tem a capacitação. Você pode juntar com a pessoa que tem a questão financeira. Ele entra com o capital, você entra com a mão de obra e o conhecimento, inicialmente, tá? Porque você também é dono da empresa. E não é interessante que você fique o resto da vida ali como mão de obra. No primeiro estágio, sim, você pode entrar com a mão de obra para criar os padrões, os processos, validar o procedimento ali na prática real. Depois que tiver validado, estruturado, você coloca alguém no seu lugar e você vai se distanciando, se afastando do núcleo central da produção e vai se colocando na posição de gestor do negócio, de empresário, né? Então, é possível.
Então, a capacitação, ela nunca será demais, ou ela nunca será um empecilho na sua vida. E a capacitação é algo que as pessoas não conseguem tomar de você. Eu tenho habilidades pessoais minhas que elas são exclusivamente minha e ninguém consegue tirar ela de mim. Nem que se existisse um equipamento que colocasse na minha cabeça e transferisse o meu conhecimento para uma outra pessoa, ou que clonasse, vamos dizer, a minha mente, o meu cérebro em outra pessoa. Mesmo assim, ela não conseguiria fazer os feitos que eu consigo fazer. Então, conhecimento, investir no seu conhecimento, na sua capacitação, isso é um investimento que ele nunca vai te trair. Então eu te aconselho, né, a investir em você, no seu conhecimento, no seu crescimento pessoal. E se você deseja ter um sonho, sair do CLT, ter a sua empresa, o seu negócio, seja ele o tradicional físico ou digital, ou vamos dizer assim, o seu sonho de ter a sua casa melhor, um carro melhor, passear, viajar, seja o que for, você consegue tratar tudo isso como se fosse um projeto. E um projeto, para ser bem sucedido, ele precisa de uma gestão daquilo. Então, a habilidade de gestão, ela não está relacionada ou limitada apenas à realização de projetos, de sonhos. Ela está relacionada à sua vida no todo. Então, se você quer sair do ponto A, que não está interessante, que é o ponto atual onde você está, e ir para um ponto B, um ponto melhor, uma condição melhor, eu te encorajo a você tirar aí pelo menos uma semana. Invista pelo menos uma semana em estudar sobre gestão. Tá? Gestão, a ciência da gestão, a gestão no todo. Tá? Eu lhe convido, te encorajo a você fazer esse desafio. O mês acabou de começar. Ah, não consigo fazer muitas coisas, tá? Então coloque uma. Coloque a sua meta desse mês. Quando você terminar esse mês, você ter lido, por exemplo, um livro, ter visto uma série de tutoriais ou ter feito um curso online, se for o caso, sobre gestão. Eu te garanto que esse investimento que você fazer em você, você colherá esses frutos durante muitos e muitos anos. Ou, para cá, não dizer a vida toda. Porque essas habilidades um dia adquiridas, elas são exclusivamente nossas. Você tem ela pro resto da sua vida. Então, tá aí a dica para você, uma dica de ouro. A gente tem duas formas de aprender. Caindo e levantando, ou aprendendo com os erros dos outros. E esse é um dos grandes erros de muitas e muitas pessoas que têm se fracassado nos seus projetos, nos seus sonhos. É a falta de capacidade de gestão. Então, tá aí a dica para você. Busque adquirir a habilidade de gestão na sua vida, para você aplicar em todos os seus projetos, os seus sonhos. E você verá que os resultados começarão a vir na sua vida, mas resultados concretos, reais, que fiquem, não um mero movimentinho, uma ondinha que veio, melhorou e depois caiu de novo, não. Coisas sólidas, sérias, tá? A nossa vida, ela é única, ela é séria, precisa ser feito com todo afinco possível. Então, fica aí a dica para você dessa quinta-feira da reflexão. Que Deus venha abençoar o seu dia. E não esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. E isso digo de forma científica e não filosófica. Que Deus abençoe a sua quinta-feira. Fica com Deus.